Oi, tudo bem? Aieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Hoje eu quero falar sobre estude educação financeira. Vim defender esse tema hoje, estude educação financeira. Por quê? Quando eu começo a falar com as pessoas sobre a nossa realidade, como nós vivíamos e como nós estamos hoje, aí surge a seguinte pergunta, as pessoas me perguntam, mas como você fez? Como você fez, Aida? E eu falo o seguinte, eu estudei educação financeira. Eu procurei no Google, joguei lá e apareceu um montão de conteúdo gratuito. E comecei a ler esses conteúdos. E a partir desses conteúdos eu comecei a aplicá-los na minha vida. E recentemente eu ouvi uma frase, né? Quando é que a senhora vai financiar o seu carro? E eu falei, nada de financiar carro. Não. Aí uma outra frase. Se a gente não fizer isso, a gente não tem nada. Eu disse, a gente tem sim. Nós somos provas de que a gente financiou 3 carros e nenhum foi nosso. E a gente agora, nesse último que nós estamos, nós juntamos o dinheiro. Eu falei, vamos juntar dinheiro. Eu disse, nós juntamos o dinheiro, compramos ele quase totalmente à vista. E agora ele é nosso. Nós já vamos liquidá-los. E aí eu fiquei nessa questão. Eu disse, nossa... Eu entendo porque eu também tinha esse mesmo pensamento. Se eu não comprasse parcelado, se eu não financiasse água, se eu não pegasse emprestado, eu nunca ia ter nada. Tanto que foi como eu me endividei. E hoje eu olho para as pessoas, eu vou falando para as pessoas, eu digo, eu sou um exemplo, a minha família é um exemplo de que a gente consegue, sim, juntando dinheiro, fazer muito mais coisa do que tomar emprestado ou financiar algo. Mas as pessoas ainda não entendem isso. Acho que não. É a escolha delas. O que eu posso fazer? Então, como eu comecei essa nova temporada gravando, trazendo um versículo da Bíblia, hoje também eu trouxe um versículo da Bíblia, mas eu queria, antes do versículo dessa vez, eu queria fazer esse pequeno comentário porque estava muito forte na minha cabeça. E eu precisava comentar ele antes da gente ler o versículo da Bíblia, porque eu achei muito interessante esse versículo, que ele fala um pouco sobre isso, porque é isso que acontece quando a gente fala essas frases. Se eu não financiar algo, se eu não tomar emprestado, se eu não comprar crédito, eu não vou ter nada. Se eu não ficar endividada, eu não vou ter nada. Eu também falava muito isso. Muito, muito, muito isso. E o versículo da Bíblia que eu trouxe hoje é Provérbios, capítulo 21, versículo 6. Tesouros adquiridos pela mentira, vaidade passageira para os que procuram a morte. Tesouros adquiridos pela mentira, vaidade passageira para os que procuram a morte. Tesouros adquiridos pela mentira, vaidade passageira para os que procuram a morte. E aí, quando eu li, buscando um versículo da Bíblia para trazer, para falar sobre esse tema, para que eu incentivo as pessoas a estudar sobre educação financeira, eu fiquei pensando nesse versículo que veio, o capítulo 21, versículo 6, né? Tesouros adquiridos pela mentira.
Porque é uma mentira quando a gente começa a fazer financiamentos, é uma mentira quando a gente toma emprestado, é uma mentira quando a gente compra, a gente só consegue através de crédito. É uma mentira que a gente conta para a gente, que a gente só tem as coisas se a gente tomar emprestado, que a gente só tem as coisas se a gente financiar, que a gente só tem as coisas se a gente comprar a prazo de 12, 10, 12, 24 vezes, 48 vezes, sei lá quantas vezes. Isso é uma mentira. E quando essa mentira, a gente conta essa mentira todo o tempo pra gente. Por isso que quando eu contava essa mentira pra mim, eu vivia endividada. Eu vivia endividada. E a vaidade passageira, porque é uma vaidade, naquele momento eu queria ter, eu queria mostrar. Aí depois que eu passei dessa fase que eu queria ter para mostrar, eu queria ter para me satisfazer, é uma vaidade. É por vaidade mesmo, porque eu queria me satisfazer, porque eu não queria mais andar de ônibus, não queria mais fazer aquilo, não queria. Então, eu estava procurando a morte. E é mesmo, quando você fica endividado, você está procurando a morte. Você está procurando a morte. Você fica nessa vaidade que você não consegue. Aí, o que que você faz? Você toma emprestado. Você não tem crédito. Aí, você vai buscar alguém que financie para você. Um fiador. E aí, você toma emprestado desse fiador e você continua na mentira porque acontece qualquer coisa, você não cumpre com a sua palavra. Você acaba deixando a pessoa na mão. Você acaba deixando a pessoa na mão naquele mês e vai deixando a pessoa pagar porque a pessoa acreditou em você, que você jurou que ia pagar. Aconteceu situação, mas meu filho ficou doente, mas eu tinha que pagar isso aqui. Mas você não jurou que você ia cumprir com o seu crédito lá com a pessoa que confiou em você? E por que que você contou essa mentira? Essa vaidade? Aí você toma emprestado e quer que os outros paguem para você. Por que que você quer isso? Eu eu já tomei de pessoas, já usei o nome de pessoas emprestado. No dia que aconteceu de eu não ter o dinheiro, eu vi horrores, mas foi... E também quando eu tomava emprestado, eu ouvia horrores. Eu tomei jeito, parei de tomar emprestado. A única pessoa que eu não ouvi horrores, que eu deixei de pagar, foi minha mãe, quando eu tomei o nome dela emprestado. E depois que eu comecei a estudar educação financeira, por isso que estude educação financeira, fui defender esse tema, né? Estude educação financeira, que eu comecei a estudar e eu comecei a aplicar na minha vida. A primeira coisa foi não pegar mais emprestado, não financiar mais nada, não comprar a prazo, desde que isso eu esteja perdendo dinheiro. Só comprar emprestado no cartão de crédito, que hoje eu uso meu cartão de crédito inteligente, quando ele vai me trazer benefício. Eu tenho desconto à vista, eu compro à vista. A prazo sai a conta, sai tanto. Então, eu não compro. Só se realmente eu tiver numa circunstâncias que é necessário, que acontece, gente, acontece. E aí, por essa ocasião, eu tomar, mas no máximo que eu faço 4, 5 vezes no crédito, porque eu sei que vai aparecer outras situações. Cada mês aparece uma situação nova. E aí você vai
você vai vendo que você precisa ter essa educação na sua vida. E você vai se policiando, você vai se policiando, você vai se policiando. Pare de contar essa mentira para você. Pare de contar essa mentira. E eu quero dizer assim, como iniciar os estudos? Como eu iniciei estudando sobre educação financeira? Eu não sabia sobre nada. Eu peguei essa ferramenta que nós temos temos o nosso celular, não tem o Google lá, joguei lá no Google Educação Financeira. Gente, tem muito conteúdo. Fui lá, cliquei no primeiro, no primeiro link que aparece e comecei a ler. E foi quando eu fui descobrindo o que eu deveria fazer na minha vida. E aí eles vão apontando como as pessoas pagam, os influenciadores pagam para que outras pessoas assistam seu conteúdo e cheguem as informações até você. Aí eu peguei e comecei também a seguir pessoas que têm até doutorado, pessoas que têm livros escritos que todos não conhecem, mas a maioria das pessoas conhece, que tem acesso à informação. E eu comecei a segui-las e a aplicar aquilo que cabia na minha realidade, que cada um tem uma realidade diferente. Tem a regra que serve para todos, que temos que seguir, e tem a regra que cabe para a minha realidade e aquilo que cabia a mim, eu mesmo desenvolvi para a minha realidade. E deu super certo, e está dando super certo. E aí, o que mais? Segue meu canal, eu tenho muitos conteúdos que eu já postei, eu tenho no YouTube. Eu comecei, essa nova etapa da minha vida agora, eu consigo fazer esses vídeos, essas lives, falando o que eu fiz para sair do endividamento. E nessas lives eu tenho falado todo o passo a passo de como eu fiz, quando eu comecei, que eu sempre falo da data que eu comecei, foi dia 2/12 de 2019. Essa data é muito importante para mim, então eu vou repetir ela em todos os meus vídeos. E aí eu fiz uma série de vídeos que eu comecei a falar dos anos que eu comecei lá dia 2/12 de 2019. Falei 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Cheguei a 2025 e hoje estou aqui no dia 8/7 de 2025, gravando aqui, incentivando as pessoas a estudarem sobre educação financeira. Estude sobre educação financeira. Pare de viver essa sua vida, pare de estar tomando emprestado, para de estar usando o cartão de crédito dos outros se você não tem. Comece a quitar suas dívidas. Pare com esse pensamento, pare de contar essa mentira para você, que você não tem. Você só vai ter as coisas se você tomar emprestado, se você comprar a prazo, se você financiar algo. Pare de contar essa mentira para você. Você tem sim as coisas. Eu sou prova disso, eu já gravei aqui, já falei o que foi que eu fiz. Eu disse, gente, eu assalariada, ganhando baixíssimo, sendo auxiliar de serviços gerais, meu marido, motorista de ônibus coletivo. Tá aí, nossos salários estão aí, é só você ir no portal do servidor, ver aí no Google o salário médio de um motorista de ônibus do transporte coletivo, você sabe quanto que a gente ganha. Ninguém chega a ganhar 10 mil reais por mês, não, nem 7 mil reais, A gente ganha, nossos salários somados, no máximo vai chegar a 3 salários, 4 salários mínimos no máximo, 4, 3 salários mínimos e meio. Então, assim, e aí as pessoas vêm falando assim pra mim, mas tu tem uma casa, mas tu tem um carrão, mas tu é funcionária pública. Eu detesto quando as pessoas falam isso. Eu disse, hoje, aos 44 anos, meu marido fez 60 há pouco, hoje estamos bem.
Hoje estamos estável. Hoje a gente está fazendo nossos planejamentos e fazendo aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente quer. E como que a gente está fazendo isso? Juntando dinheiro primeiro, não tomando emprestado. E olha que o pessoal não para de mandar mensagem para me tomar emprestado. Não para de mandar mensagem querendo dar golpe na gente. É muita gente dando golpe de todo jeito. E as pessoas não param de pedir emprestado. Por que as pessoas não param de pedir emprestado? Porque elas não estudam sobre educação financeira, não aplicam na sua vida e aí querem sempre estar emprestando dos outros para poder conseguir ter uma vida melhor. Só que elas esquecem que você tomou emprestado, no outro mês você vai ter menos de novo. Né, mulher? Em vez de você tomar emprestado, você segurar seu orçamento ali o máximo que você puder, segura ali. Segura o primeiro mês, segura o segundo mês, segura e você vai ver. Aí depois você vai continuar segurando. Eu continuo segurando meu orçamento. Por quê? E você segue, assiste os canais famosos que tem, os influenciadores famosos, o que eles fazem? Eles continuam também fazendo esse equilíbrio. Porque eles sabem que se eles ultrapassarem o orçamento deles, por mais que eles sejam milionários, que eles façam aquilo, mas se eles caírem na besteira de gastar mais do que eles ganham, se ele é milionário, ele quer gastar como bilionário, ele sabe que ele vai entrar numa crise. Então ele faz as escolhas que ele quer para a vida dele. E continua segurando ali. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu posso, isso aqui eu não quero. São escolhas. A nossa vida toda é cheia de escolhas. Somos livres para escolher. Você continua endividado porque quer. Uma outra coisa que eu já falei muito também é que não adianta você querer sair da dívida ganhando só um salário mínimo, que você nunca vai sair. Nem 2 salários mínimos. 3, dependendo. 3 salários mínimos, dependendo da quantidade de pessoas que moram com você e dependendo de toda a sua vida que você tem ali. Você tem escola dos filhos, você tem filhos com necessidades especiais, você tem remédios, você tem... O que você tem? É um conjunto de coisas que vai determinar como é que vai ser a sua vida. Já falei aqui, tem vídeos aí no YouTube, tem vídeos aqui no Instagram falando sobre essas situações e como você pode melhorar aí sua situação. É só você assistir e seguir. Não posso te obrigar a seguir, não posso te obrigar a sair da sua mentira. É você que tem que sair, não posso. Mas posso te dizer o que você pode fazer. Aí é você que decide. Ó, foi isso que eu coloquei. Procurar no Google, tem muita informação. Foi assim que eu comecei. Eu comecei a procurar no Google. Lá eu cliquei. Nos bancos que você recebe, que são os bancos tradicionais, lá tem muito conteúdo que eles dão. Como você pode ajudar a você sair da crise. E claro que eles incentivam você a tomar emprestado deles, porque eles têm uma cota, eles vivem disso, eles precisam que você tome emprestado deles para que eles continuem gerando lucro para ele, que é a forma de eles viverem. Eu não falo para você não tomar emprestado. Eu tomei emprestado para mim poder sair da minha situação financeira, já falei sobre isso. Mas dali não fiz mais empréstimo. Eu comprei no cartão de crédito, mesmo perdendo desconto, porque no momento aconteceu algo que eu não tinha o valor total e eu precisava comprar algo. Mas ali eu fiz o quê? Como que eu fiz? Eu vou comprar isso daqui, nessa situação que dá para me pagar. E aí eu já faço outros planejamentos para outras coisas. Eu financiei, eu digo, não financia. Eu financiei um pouco, porque eu não tinha o valor total do carro, e
eu não tinha como pagar todo esse valor e acabamos financiando um pedacinho que faltou, porque a gente pagou quase todo ele, mas faltou um pouquinho em setembro do ano passado e a gente pegou e financiou. Eu fiz isso. Às vezes acontece de a gente fazer essas situações. E aí, o que eu fiz quando eu não consegui cumprir com a minha palavra? Eu caí no financiamento, eu caí no empréstimo, eu caí, né, na compra a prazo. Caí nessas 3 coisas que eu não queria cair, infelizmente, porque meu orçamento não deu para cobrir, porque aconteceu situações mensais que não dava para mim fazer e eu acabei sendo obrigada a fazer, ou simplesmente porque eu quis fazer, porque a emoção foi mais forte e eu acabei indo pela emoção e fiz. No caso da emoção, foi a parte que eu financei um pedacinho do carro. Agora, em setembro, faltam 2 parcelas, a gente já termina de quitar. E o carro já é nosso, né? Foi só um pedacinho, a gente financiou, pagou mais da metade, financiou um restinho que a gente não tinha 1 ano, porque eu disse, 1 ano eu sei que a gente consegue pagar. Mais de 1 ano a gente não consegue pagar, né? Então, aconteceu essas situações que acontece. Mas aí, o que eu fiz? Como é que estava a minha situação? Minha situação está estável. Nós aqui na nossa casa estamos estáveis. Hoje, somos 4 pessoas trabalhando. As 4 pessoas ajudam no orçamento da casa. As 4 pessoas não gastam horrores. Como eu falo assim, sabe com os nossos vícios na nossa casa? Né? É comida, né? E os meus filhos, porque eles gostam de animes e videogames. É com isso que eles gastam também um pouco do dinheiro deles. Mas eles, como eu comecei a educá-los, dando educação financeira e indicando para eles estudarem, como eles têm, eu falei, façam isso, você vai pegar seu dinheiro, como vocês têm a vantagem, os filhos têm a vantagem que eles não vão sustentar uma casa, eu falei, como vocês têm a vantagem de não sustentar uma casa, como vocês têm a vantagem de não bancar toda a alimentação da casa, vocês vão ajudar com tanto. Estabelecer um valor e eles ajudam com esse valor. E o restante vocês são livres para gastar como vocês quiserem. A única coisa que eu falei para os meus filhos desde quando eles começaram, desde o primeiro mês, quando eles começaram a trabalhar, foi: junta dinheiro, investe. A gente fala a palavra junta, vou juntar, vou deixar lá na conta corrente ou na poupança que eu conheço. Não, investe. Aprende a investir. Junta esse dinheiro e aprende a investir. Para de estar bancando os grandes bancos e investe seu dinheiro. Aprende a investir. Investe com medo, foi assim que eu aprendi. Estou aprendendo. Eu não estou falando sobre investimentos porque eu não entendo. Eu não vou falar sobre investimento que eu não entendo. Mas aqui no canal eu estou falando sobre endividamento e educação financeira porque eu entendo. Eu entendo sobre endividamento porque eu passei 39 anos, 40 anos, né? Porque eu saí em 2020 do endividamento. 40 anos endividada. Aprendi a sair no tempo da pandemia. Aproveitei uma desgraça para mudar realmente a minha realidade. Mudei. E eu indico para as pessoas mudarem sua realidade, né? Mude sua realidade, gente. Estuda sobre educação financeira. Nossa, tem livros maravilhosos. Eu comecei a comprei pouquinhos. Eu leio os conteúdos. Eu aplico diariamente na minha vida, na minha casa. Todo dia eu aplico. Eu aplico. Como que eu aplico? Como eu falei para vocês. Eu errei em parcelar o que faltava do carro. Dava para me ter esperado? Dava para me ter esperado. Eu errei em financiar
o restinho que faltou do nosso carro. Errei, eu confesso que eu errei. Mas a situação foi assim, me levando a fazer aquilo naquele momento. E aí você faz a pergunta para mim, Ida, você se arrepende? Eu não me arrependi em nenhum momento, sabe por quê? Porque o carro, desde quando a gente comprou, que ele é um utilitário, ele é tipo uma estrada, né? Ele é um Oroch, né, que a gente tem. Então, ele é um utilitário, a gente já utilizou para carregar várias coisas para que a gente queria. Quando a gente começou a juntar dinheiro, investir dinheiro para comprar o carro, a gente não tinha ideia de qual carro a gente queria. Então a gente foi vendo, eu quero um carro, porque a gente quer carregar às vezes as coisas, a gente num carro pequeno não dá. Então, aí foi surgindo, a gente foi pesquisando sobre, sigo um canal onde ele fala sobre os carros de hoje, quais são os carros melhores para ser comprado, para você comprar, que são muito bons, que as pessoas não estão dando muito valor, porque eles não são muito bonitos e tal, mas eles são mais baratos em termos, como ele fala, né? Que não tem mais carro barato, só tem carro caro. Mas eles servem para isso, eles gastam isso e tal, tal. Então eu fui estudando. Ele disse, tá aqui, então vamos lá atrás. Aí a gente foi atrás e encontrou esse que ele super deu no nosso orçamento e super, porque somos 4 pessoas. Como eu falei para minha filha, você vai me ajudar? Ela falou, vou, mamãe. E ela me ajuda. E ele atende às nossas necessidades. Agora, quando a gente for comprar o carro dela, que eu falei, agora a gente vai investir para comprar seu carro. Quando a gente tiver o dinheiro, a gente compra o seu carro. Aí não vai ser mais necessário um carro desse, já podemos comprar um carro menor, porque ele já é para passeio mesmo, não é um carro assim para serviços, vai ser um carro para passeio mesmo, que não precisa ter essa parte de trás para a gente estar carregando as coisas, porque a gente já tem um para carregar as coisas. Então já mudou a nossa realidade. Não me arrependi. Não é que eu estou falando para você não fazer. Na verdade eu falo, não faça, né? E eu também não tenho feito. Mas em algumas circunstâncias, às vezes a gente vai cair e vai fazer, sabe? Porque a gente está nesse processo. Como a gente vem lá de baixo, não se ganha muito dinheiro, a gente está vindo desse processo. E a gente que está vindo desse processo, como eu falo, eu sou um exemplo disso. Eu me coloco como exemplo porque é como eu tenho feito diariamente. O que eu tenho feito? Já caí? Já recaí? Eu não falo que eu recaí, mas eu caio algumas vezes nessas circunstâncias, porque como a nossa realidade muda mês a mês, mensalmente muda, aí acaba nós nos caindo nessas situações. E o que mais me levou a comprar o carro nessa situação foi como eu falei uma vez aqui no vídeo em relação a isso, foi quando foi em 2024, no primeiro dia de 2024, nas primeiras horas de 2024, que eu pensei que a gente ia morrer com o aplicativo que a gente que veio com direção perigosa. E a partir daquele momento, a gente juntou, não gastamos nada, não gastava nada, só o necessário. Até a gente conseguir comprar o carro. E compramos no final, a gente comprou no final de setembro. E não me arrependo. Financei uma parte, financiei. Logo no início eu tinha me arrependido, mas como eu tive a certeza que era para ter comprado, porque atendia as nossas necessidades, eu não me arrependi. Eu disse, tá aí. E deu tudo certo.
E hoje cabe no nosso orçamento e a gente está finalizando ele. Está no nosso orçamento e a gente está finalizando ele. Não é que você não possa fazer, mas evite fazer. Caso você não consiga, como eu, às vezes, em algumas circunstâncias, você vai precisar fazer, mas faça assim, não faça totalmente, faça parcial, não jogue totalmente. Quando chegar em algumas circunstâncias a comprar a prazo, como a gente teve que comprar a prazo em 10 vezes, por causa que todos estavam numa situação no momento de que não dava para todo mundo pagar à vista, e aí a gente financiou, a gente também comprou a prazo, que é uma outra situação que a gente comprou, mas você tem a vantagem no cartão de pagar tudo, antecipar as parcelas daquela sua compra e quitar. Você pode fazer isso também, se você quiser. E aí já deixar seu cartão livre para outras coisas. Em tomar emprestado, eu não vou dizer para você aqui e agora que eu nunca vou fazer isso. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei nunca vou tomar emprestado. Quando eu comecei a trabalhar, a nossa vida melhorou bastante. Porque como era só o salário do meu marido e entrou meu salário, eu não tinha assim ideia do que fazer. Então, a gente tinha um dinheiro, tipo um dinheiro extra que entrou, que era pra gente comprar outras coisas. E ali a gente comprava as coisas à vista, a gente comprava as coisas devagar. E aí o pessoal, a gente não tinha problema, a gente não tinha problema nenhum. A gente estava feliz. Então as pessoas falavam muito empréstimo, eu falava assim, olha, agora não. Agora a gente não precisa de empréstimo. Agora, eu não vou dizer que eu nunca vou precisar, eu sempre falei isso. Mas agora, nesse momento, não. Agora eu não vou usar o cartão. Agora, nesse momento, não. Né? Agora eu não vou financiar algo. Nesse momento, não. Eu sempre falei isso, né? Eu não vou dizer nunca. E não vou dizer que eu nunca mais vou voltar a usar esses tipos de crédito. Não vou falar isso. Não sei. Eu posso dizer hoje aqui pra você que eu posso voltar a usar. E depois eu posso dizer que eu nunca vou usar. E depois eu mordo a minha língua e vou estar usando. Não vou falar isso. Mas quando a gente começa a estudar sobre educação financeira, que não é o quanto você ganha, que os especialistas falam, que estudaram sobre isso, tem aí no livro, é o quanto você gasta, e você começa a controlar os seus gastos, você vê que sobra dinheiro na sua mesa. E isso, como eu falei no início, sobra dinheiro na sua mesa é o dinheiro que você ganha mais de 3 salários mínimos, gente. Menos do que isso não vai sobrar dinheiro não, dependendo também da quantidade de pessoas e das contas que você tem. Porque se você tem um gasto muito elevado, você precisa ganhar mais para cobrir seus gastos. Não adianta você tapar o sol com a peneira que não vai dar certo. Você só vai sair do endividamento se você gastar, controlar seus gastos, mas também se você ganhar, se você tem uma despesa no qual você já fez tudo o que foi possível para economizar tudo o que é possível e você tem aqueles gastos mensal que equivale a 5 mil, você vai ter que fazer algo para ganhar 6, 7 mil reais. Você vai ter que fazer algo para isso. E como você vai saber disso? Estudando educação financeira. Estuda, gente, se eduque. Eduque-se. Para de contar essa mentira para você, que você só tem as coisas se você tomar emprestado. Eu parei de contar essa mentira para mim, que eu contava diretamente, que eu só ia ter as coisas se eu tomasse emprestado. Eu parei de contar essa mentira. Hoje eu não faço mais isso. Eu não. E quando eu ouço, eu falava muito isso. E eu falo, não é verdade. Você consegue. Falo, você consegue. Eu lembro também que eu falava muito para
Eu falava assim, eu não consigo. Aí ela falava pra mim, você consegue, você consegue. Eu falava muito isso também, eu não consigo. Aí você consegue, você consegue. De tanto as pessoas acreditarem em mim e falarem isso, algumas pessoas, né, que nem todo mundo acreditava em mim, que elas falavam essa parte, hoje eu falo isso. Eu consigo, eu consigo. A pessoa fala assim, ninguém consegue, a gente não consegue. Consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue. Desde que você pare de contar é mentira, que você só vai ter as coisas se você tomar emprestado, se você financiar, se você comprar a prazo. Pare de contar essa mentira para você. A palavra de Deus fala isso. Quando você para de contar essa mentira para você, você consegue ter as coisas. Como eu tô conseguindo. Isso aqui, olha, vou falar como é que foi. Eu já falei em outros vídeos, mas vou repetir. Eu fui comprando, sujei meu nome no crédito, comprando material para cá. Foi assim que eu sujei meu nome ficou sujo no mercado. Depois meu nome ficou sujo no mercado, já não foi por minha culpa. Já foi porque eu emprestei meu nome para os outros e eles me deixaram suja no mercado. E as coisas que eu fiquei suja, eu fui limpando. Veio a oportunidade, né? Tem aí o limpa-nome. Veio a oportunidade, eu fui lá e paguei. Fui quitando. Já falei sobre isso. Fui quitando. E tudo isso eu fiz, sabe o quê? Porque eu estudei sobre educação financeira, que me ajudou a entender como eu deveria agir. O que eu deveria fazer, qual era o momento que eu deveria quitar as minhas contas. E aí eu tinha um empréstimo no qual a culpa não foi minha, foi porque deixaram de me pagar, porque esses empréstimos consignados é descontado direto no teu pagamento. E teve um mês, como eu mudei de local de trabalho, saí de uma unidade e fui para outra, aí aconteceu lá de mandar informações errada e me mandaram 30 faltas. Eu disse, poxa, eu nem faltei, se eu tivesse menos faltado, né? E aí eu fiquei um mês sem receber. Nesse mês que eu fiquei sem receber, os 2 empréstimos consignados que eu tinha, porque esse empréstimo consignado que eu fiz um foi antes de eu estudar educação financeira e o outro foi quando eu comecei a estudar educação financeira, que eu tomei emprestado para começar a organizar a minha vida. E aí eu fiquei um mês sem receber. Eu pensei que eles iam me cobrar no outro mês, não me cobraram. E aí eles ficam me mandando mensagem dizendo que eu estou devendo essa passagem. Depois de um ano, foi logo no outro mês me mandou. Me jogou, né, no Serasa, dizendo que eu estava devendo lá. Eu disse, mas está sendo descontado todo mês no meu contra-cheque, como é que eu estou devendo? E aí que eu fui ver a situação que tinha acontecido. Aí o outro aqui, eu quitou, né, encerrou o prazo. Aí depois de um ano começou a me cobrar a dívida desse mês que não foi cobrado. E eu não tenho culpa disso. Aí eu disse, agora eu vou esperar um tempo, depois eu vou lá e vou quitar. Aí o meu nome ficou sujo de novo, mas a culpa não foi minha. Eu não tenho culpa. Tava lá, é descontado direto. Aí eu disse, agora eu fiquei chateada, porque eles deveriam ter mandado antes para me quitar, me informado direitinho. A culpa não foi minha, se é descontado direto. Sabe, não tem uma negociação certa. Eu achei muito injusto, aí eu fiquei chateada. Eu disse, eu também só por causa disso eu não vou pagar agora. Vou dar um tempo, depois eu vou lá e quito. Porque a culpa não foi minha. Aí o meu nome tá sujo e eu não consigo crédito porque meu nome tá sujo, que a culpa não é minha. Aí eu disse, não quero saber de crédito não, porque eu não preciso de crédito. Eu compro mesmo à vista, eu compro no Pix. E tem o crédito do meu marido quando a gente precisa, que ele tem um nome limpo. Eu me lembrei quando, antes de encerrar, falando sobre educação financeira, e eu vou continuar pedindo para que vocês estudem sobre educação financeira. Siga o meu canal, assistam os meus vídeos, vejam o que eu fiz, eu vim contando sobre cada etapa da minha vida,
o que eu tenho o que é que eu estou fazendo, o que que eu faço. Eu sou gente como a gente, né? Eu sou gente como você. Não sou rica, não vim de família de classe média, vim lá de baixo, como você que está endividado. E com o meu exemplo, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a fazer. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí, eu posso ler e responder para você. Curta, compartilhe se você achar que esse conteúdo vai ajudar alguém a ouvir. E antes de encerrar, falando, né, sobre essa história da educação financeira, de ajudar, de estudar mesmo. Foi através da educação financeira que eu mudei totalmente a minha vida. E como eu comecei? Como você começou? Na verdade, eu comecei comprando um curso de marketing digital para me tornar, antes de explodir o marketing digital, né, para mim me tornar já uma influenciadora digital. Já tinha essa mente, comecei a estudar, fiz um canal falando sobre a Amazônia, os lugares da Amazônia. Aí eu parei, não continuei. Hoje tem um monte de gente falando da Amazônia, onde visitar a Amazônia, que chega bomba aos canais, né? E aí me deparei com a minha situação financeira, que eu não conseguia ir além. E foi aí que eu comecei a estudar sobre educação financeira através de conteúdos gratuitos e também comprando livros, onde os livros têm todas as informações que falam do que você deve fazer. Quando eu fui lendo os livros, eu falei, eu já faço isso. Aí, lendo outros livros, isso não cabe a mim. Isso daqui não é verdade. Eu não acredito nisso aqui que você está falando. Que eu já falei em relação à mente milionária. Eu discordo de algumas situações dali que eu não concordo. Não é verdade. Não é do jeito que ele está falando que você vai ficar rica. Ele fala que você tem que esquecer, trocar de amigos, se vestir bem, ir no restaurante mais caro e não olhar para a conta. Uma vez eu fiz isso, eu quase me arrependi que eu não tinha dinheiro para pagar. Nunca mais eu fiz isso. Eu fui lá, lá no shopping, lá num lugar onde vende os sanduíches. O sanduíche que tu compra muito mais barato, o sanduíche saiu super caro. Na época saiu por R$27, era quase R$30. Era na época que R$30 era muito dinheiro. Eu me arrependi, eu disse, eu não vou fazer isso não, que loucura isso. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou comprar não. Tu é doida, é? Eu nunca me esqueci disso. Aí eu disse, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, isso é errado. Não é isso que determina a riqueza, não. E hoje a gente tem influenciadores que eles falam como que determina a tua riqueza, como você enriquece. É você trabalhar, gastar menos do que você ganha e você investir, controlar seus gastos. É isso que determina que você vai ficar rico. Agora, se você continua ganhando pouco, você vai continuar endividado. Você precisa ganhar mais dinheiro, investir a longo prazo, que aí você vai ter a sua tão sonhada riqueza. É isso que determina a riqueza. E não ficar gastando desenfreadamente. Então, assim, você vai lendo, você vai comparando aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, aquilo que cabe para a tua realidade, aquilo que não cabe para a tua realidade, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é verdadeiro para a tua realidade. Então, por isso que hoje você vê que tem muito mais gente chegando à riqueza do que antigamente, porque hoje as pessoas estão falando como realmente você chega à riqueza e de forma lícita. E você não precisa trocar de amigos, você não precisa vestir a melhor roupa, melhor sapato, só roupa de marca. Você não precisa de nada disso. Ontem mesmo eu vi um comentário de um influenciador que fala sobre investimentos. Ele falando, pessoal, você é milionário porque você não se veste de paletó e gravata, você não se veste assim. Ele disse, eu não preciso ficar me mostrando.
Eu me visto de acordo com o que eu gosto. Que ele se veste, né? De moletom, de camisa polo, de camisa de algodão, um shortzinho. E quando ele sai com a esposa para um restaurante rico, chique, sim. Quer dizer que há momentos que você vai ter que se vestir bem. Mas você não precisa ficar todo o tempo maquiada. Os homens, né? Todo o tempo de paletó e gravata. Você não precisa, só para dizer que você é rico. Não precisa disso. E não, isso é um deles que hoje, quando as pessoas que são mais ricas no mundo mostraram, não precisa você ficar de paletó e gravata para dizer que você é rico. Não precisa. Você não precisa disso. Não é isso que determina a tua riqueza. O que determina a tua riqueza é você estudar sobre educação financeira. Estudar sobre educação é a palavra certa. E no nosso caso, que é educação financeira, é isso. Você estudar sobre educação financeira e se educar e aplicar na sua vida. Pare de contar mentiras para você que vai dar tudo certo na sua vida.